Hoje a gente vai falar sobre procrastinação, tá? Esse princípio que eu vou compartilhar aqui com vocês é um princípio que vai te ajudar a realmente fazer com que você vença a procrastinação. Basicamente, a gente chama isso de antiprocrastinação. E já compartilhei alguns princípios para você poder vencer a procrastinação. Irei e pretendo compartilhar outros ao longo aqui das aulas, mas hoje eu vou falar sobre um princípio chamado de princípio do senso de urgência. O que seria esse princípio e por que ele é importante para você poder vencer a procrastinação e fazer com que você atinja o 8-4? Bom, procrastinação primeiramente. O que seria procrastinação? O que é aquela pessoa que procrastina? Procrastinação, basicamente, o ato de procrastinar, é aquela pessoa que normalmente deixa para fazer amanhã, deixa para fazer depois de amanhã, deixa para fazer no outro dia, deixa para depois. Isso é procrastinar. É aquela pessoa que deixa para última hora, último momento. Então, por exemplo, a pessoa tem... O professor entrega para ela hoje, né, a proposta de um trabalho para poder ser feito. Ela tem 30 dias, ela tem um mês para poder fazer aquele trabalho. E ela deixa para poder fazer aquele trabalho na última semana. Ou na maioria dos casos, se a pessoa for extremamente procrastinadora, ela deixa para fazer aquilo no último dia, no último minuto, no último segundo, ela deixa para poder fazer isso. E aí que entra a parte interessante. E aí que entra a parte interessante. E aí que entra a parte interessante. A procrastinação, ela... E aqui entra a parte interessante. A procrastinação, ela é algo assim que autossabota a produtividade. Tá? Procrastinação e produtividade são opostos. Por quê? Porque na produtividade a gente está falando de ação. E na procrastinação a gente está falando de inércia. Só que, é claro, procrastinar, sim, é você deixar para fazer na última hora, né? No ato assim de desespero, no ato assim de desespero, no ato assim de que não tem mais jeito, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, aí a pessoa pega e faz. Só que também tem uma outra forma da pessoa poder procrastinar, que é a pessoa deixar para fazer depois a tarefa mais importante. E aí ela tem várias tarefas para poder fazer. Ela sabe que a primeira tarefa que ali na lista, que ela organizou, inclusive, numa ordem de prioridade, a primeira tarefa é a mais importante. Só que ela pega e faz aquela tarefa que ela acredita que é mais interessante, só que não é a prioridade. Às vezes é aquela tarefa que é a última da lista, que não é a prioridade, que pode ser entregue em um outro momento, mas como aquela tarefa aparentemente parece ser mais interessante, mais divertida de ser feita, ela pega e ela realiza aquela tarefa. Ela pega e ela realiza aquela tarefa no dia a dia dela. E aí, ela tendencialmente, ela tende a procrastinar a tarefa que é mais importante. E aí, sabe o que acontece? A pessoa, ela faz as tarefas que são menos importantes, as tarefas que são mais importantes ela procrastina, e aí ela só vai fazer essas tarefas quando a energia dela está muito baixa, quando ela está realmente cansada, e aí ela não vai conseguir fazer aquela tarefa com tanta excelência do que se ela fizesse na parte da manhã, onde ela está com uma energia melhor, ela está com uma performance melhor. E aí aquela tarefa, ela vai ficando para amanhã. Porque ou essa tarefa sai de uma forma medíocre, porque a pessoa procrastinou, ou a pessoa tendencialmente deixa para fazer essa tarefa depois. Amanhã eu faço. E amanhã surge outra lista de tarefas, outra lista de prioridades, e de novo tem grande chance dela procrastinar a realização dessa tarefa. Então, assim, é algo importante, é algo fundamental saber como lidar com a procrastinação, como gerenciar a procrastinação. E, gente, tá tudo bem procrastinar. Tá tudo bem procrastinar.
tá? E eu quero que você entenda uma coisa, todo ser humano procrastina, tá? Nesse exato momento, às vezes a gente está procrastinando fazer alguma coisa, só que a gente ainda não tem consciência disso. O segredo para vencer a procrastinação é fazer aquilo que está procrastinando, tá? Mas é claro que existem técnicas um pouco mais eficientes, mas de forma clara. Tem pessoas que acham que, por exemplo, a pessoa está procrastinando correr, né? E ela acredita que ela tem que correr 30 minutos por dia, 1 hora por dia. Só que se ela correr 1 minuto, ela já não está mais procrastinando. Por quê? Porque antes ela estava na inércia, agora ela já está na ação. Então ela já não está mais procrastinando. E isso é algo muito interessante. Isso é algo muito interessante, algo muito importante para você poder atingir o 8 menos 4. Mas agora é o seguinte. Procrastinação é algo normal, é algo que acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. A gente tende às vezes a procrastinar certas coisas, né, na nossa vida, tende a deixar por último momento. Às vezes também é por questão do dia a dia, gente, tá? Essa questão da procrastinação às vezes é por questão da nossa própria rotina insana diária, que às vezes a pessoa tem muita tarefa para poder fazer. É importante, antes de mais nada, você gerenciar suas tarefas, tá? E aí a gente tem uma infinidade de princípios que foi compartilhado aqui. Planejamento, prioridade e tal. Vários princípios que foram compartilhados aqui para que você possa ter a oportunidade de gerenciar as suas tarefas. Mas agora é o seguinte, procrastinar é algo natural, é algo que todo ser humano vai tender a fazer, só que tem pessoas que fazem isso com maior intensidade, só que tem pessoas que fazem isso com uma maior frequência, né? Por realmente não sentir muito motivado para poder fazer essa tarefa. Normalmente as pessoas que procrastinam mais, que eu vejo por aí, são pessoas que não têm objetivo, são pessoas que não têm meta, são pessoas que não sabem o porquê vão fazer aquela tarefa. Então, normalmente, tende a procrastinar por não ter consciência da realização dessa tarefa. E eles tendem a procrastinar. Tende a procrastinar a realização dessa tarefa. E que é muito importante você ter consciência que você está procrastinando e mudar isso, tá? Deixar de procrastinar. Mas agora é o seguinte, como é que eu faço para poder parar de procrastinar? Existem técnicas, tá? Para você poder vencer a procrastinação. E hoje eu vou compartilhar com você um princípio para você poder vencer realmente a procrastinação. Então, normalmente, como é que vai funcionar esse princípio, né? Esse princípio é chamado de princípio do senso de urgência. Eu aprendi esse princípio no livro Hábitos Anti-Procrastinação. Eu não sei exatamente o número, tem um pouco que eu li esse livro. Se eu não me engano, são 28 hábitos anti-procrastinação, tá? Eu não sei se são exatamente 28, 30, 35, eu não sei exatamente o número, porque faz um tempo que eu não li esse livro. Mas eu sei que é algum número, hábitos anti-procrastinação. Então são uma série de hábitos, vamos chamar de princípios aqui, que vão te ajudar para que você possa vencer realmente a procrastinação. E um desses hábitos anti-procrastinação que é compartilhado nessa obra é realmente o senso de urgência que eu vou compartilhar aqui hoje. Como é que funciona esse princípio exatamente na prática? Bom, vamos supor que você tem um trabalho para você poder fazer e que você tem 30 dias para você poder fazer esse trabalho.
tá? Você tem um mês para poder fazer um trabalho. Um mês é um tempo bem interessante, né? Para você poder fazer um trabalho. E o trabalho, aparentemente, não é algo muito grande que você precisa fazer, tá? Em cerca de 4 horas você consegue realmente escrever, você consegue realmente pesquisar, escrever, revisar, imprimir e formatar esse trabalho. Em 4 horas você consegue fazer tudo isso. Ou seja, você tem 30 dias para poder fazer isso, mas você conseguiria fazer em 4 horas. E aí, você pega, como você tem 30 dias, você é uma pessoa que tendencialmente procrastina, você deixa para fazer no último dia. E aí, utilizando o princípio de urgência, o que aconteceria com você? Ao invés de você levar 30 dias, você vai tentar fazer esse trabalho em 15 dias. Tá certo? Como assim? Você iria diminuir o seu prazo de entrega. Você iria criar um senso de urgência com você mesmo. Ao invés de você, o professor te deu um prazo de 30 dias. Ao invés disso, você vai se dar um prazo de 15 dias, na metade do tempo, para você poder fazer esse trabalho. 15 dias. E 15 dias, olha, já diminui bastante o tempo. E 15 dias diminui bastante o tempo. Diminui bastante o prazo de entrega desse trabalho. E aí a proposta, ou se você quiser diminuir mais para 7 dias, você pode ficar à vontade. Mas eu acredito que metade do tempo tende a ser interessante para as pessoas. E aí se você diminuir para 15 dias, o que você fez foi criar um senso de urgência. E você vai o quê? Vai fazer o trabalho antes e vai entregar o trabalho antes de todo mundo também. Que é algo bem interessante, algo bem bacana que você vai fazer. Mas agora, para tudo que eu for fazer, Vitor, eu vou poder usar esse princípio do senso de urgência? Olha, às vezes pode ser que tenha situações que não tem prazo, né? Tipo, tem às vezes projetos para poder entregar, não sei, você, na sua vida. Por exemplo, um compromisso que tem uma data marcada, um evento que você precisa estar presente. Um evento que é muito importante para você, para sua carreira. E esse evento tem uma data, tem um horário para poder acontecer. E o que acontece? Esse evento não tem como você ter um senso de urgência. Tipo, esse evento tem que acontecer antes, você entende? Então, nesse tipo de compromisso, nesse tipo de tarefa, não tem como aplicar o princípio do senso de urgência. Tá? E tem outras tarefas que têm que ser entregues no dia, mas talvez já está pronta. Mas assim, nessa questão de evento, é algo que tem um dia, tem um horário para acontecer, então não tem como aplicar esse princípio. Então, normalmente para eventos, normalmente para reuniões, a não ser que você tenha o controle da reunião, aí você pode fazer a reunião antes. Ao invés de a gente fazer a reunião semana que vem, ou daqui a 15 dias, vamos fazer amanhã. Né? Isso também é interessante. Vamos lá, vamos para mais exemplos do senso de urgência. Você tem 2 meses para poder entregar um projeto. Você poderia fazer isso o quê? Em 1 mês. Em 1 mês. E, gente, o que eu faria se eu tivesse que entregar um projeto? Tá? Eu tenho 2 meses para poder entregar esse projeto. O que eu faria detalhadamente agora? Eu vou te passar o passo a passo. A primeira coisa que eu faria eu iria analisar. Tá? Eu tenho que entregar um projeto. Tenho 2 meses para poder entregar esse projeto. Eu quero entregar esse projeto na metade do tempo. 30 dias. E eu vou me programar para poder ver o que eu vou fazer durante esses 30 dias. Aí eu vou organizar o que eu vou fazer. Tá? Eu vou adicionar o prazo, né, a data, para eu poder entregar. Então eu tenho 2 meses, eu vou definir em 1 mês, que eu quero entregar em 1 mês, eu quero entregar em metade do tempo, vou criar esse senso de urgência. A primeira coisa que eu faria, eu definiria uma data para poder entregar esse projeto.
né? Definir uma data é algo muito importante, né? Para que você consiga ter mais clareza do dia que você precisa entregar. Definiria a data, por exemplo, 30 de outubro de 2022, tá? Estou dando um exemplo. Depois disso, eu iria definir, né, o que eu faria nesse projeto, né? E aí, o que eu faria? Se fosse um projeto muito grande, muito extenso, eu poderia definir prazos de entrega semanal e prazos de entrega também diário. Então, por exemplo, eu tenho 4 semanas, né? Já que, né, um mês tem 30 dias, eu tenho 4 semanas para poder fazer o projeto. Vamos supor que esse projeto é um artigo que você vai escrever. O artigo tem que ter 2.000 palavras, tem algumas regras para poder seguir. O que eu faria? Eu seguiria 3 etapas. Em uma semana, eu tiraria essa semana para poder pesquisar. Cara, eu só pesquisaria. Na segunda semana, eu tiraria para poder escrever. Só escreveria. Na terceira semana, eu tiraria para poder editar. Só editaria. Editaria e formataria, tá? Editaria e formataria nessa terceira semana. E na quarta semana, o que eu faria? Eu revisaria. Eu releria tudo que eu escrevi, né? Analisava o que ficou bom, as palavras, tudo. Olha, em uma semana, quer dizer, em um mês, consegui fazer tudo isso. Então, em uma semana, o que eu faria? A primeira coisa, eu pesquisaria tudo sobre o tema que eu vou escrever nesse artigo. Procuraria artigos, procuraria vídeos no YouTube, procuraria aulas, podcasts, cursos, projetos, treinamentos. Procuraria tudo para poder realmente... isso que eu faria. Primeira coisa, eu pesquisaria sobre o tema. Mergulharia profundamente dentro do tema que eu vou escrever. Depois disso, eu escreveria o tema. Né? Agora que eu já pesquisei, agora chegou o momento onde eu vou realmente escrever o tema. Por quê? Porque eu tenho mais maestria para poder escrever se eu tiver pesquisado antes. Depois disso, eu escreveria desenvolvimento, introdução, conclusão, olharia se tem 2.000 palavras, que é a regra, né, deles lá. Depois disso, escreveria. Olharia também na pesquisa, né? Pesquisa me ajudaria a escrever. Tudo que eu precisaria escrever, traria estudos científicos daquilo que eu tô falando e tal. E depois o que eu faria? Depois eu pegaria e eu editaria, né? Eu iria com calma cada letra, cada palavra, introdução, desenvolvimento, conclusão, e depois eu formataria o meu artigo. É isso que eu faria. Ou seja, o senso de urgência funcionou muito bem, gente, nesse tipo de situação. Porque primeiro você... Ou seja, eu entregaria ele antes do prazo. Sobraria 30 dias ainda para eu poder fazer outras coisas. Entendeu? Então, essa distribuição é algo muito importante na hora que você for fazer definir o seu senso de urgência. Sabe, essa distribuição é algo muito importante, algo fundamental para você poder fazer. Então, a importância desse princípio é realmente fazer você ir para a ação. Por quê? Porque na procrastinação, a visão que as pessoas têm é a seguinte: como eu tenho muito tempo para poder entregar essa tarefa, eu vou procrastinar realizar essa tarefa. Como eu tenho muito tempo para poder fazer essa tarefa, eu vou procrastinar. Como eu tenho muito tempo
né, para poder fazer determinada tarefa, eu vou tender a procrastinar realizar essa tarefa. Agora, quando está se aproximando o prazo, né, prazo para entrega da tarefa está ficando cada vez mais curto, aí a pessoa começa o quê? Ai, meu Deus, tem pouco tempo para poder fazer essa tarefa. Tem pessoas que gostam dessa adrenalina de querer fazer, né? Quanta gente que não estuda, né, no último dia, a prova é no dia seguinte, estuda na noite daquele dia, e aí acorda com aquela performance lá embaixo, prejudicial para a produtividade, para a saúde. Então, o senso de urgência vai fazer com que você realmente consiga realizar aquela tarefa de certo modo em menos tempo, certo? E por que não dizer que ela te ajuda e muito para você poder atingir o 8-4? Então é um princípio de antiprocrastinação. E Vitor, qual que é a importância do princípio do senso de urgência para que eu atinja o 8-4? É o seguinte, você quer atingir o 8-4, ou seja, você quer fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Você quer isso. Só que, para você poder alcançar isso, alcançar esse nível de resultado, o que você precisa fazer para você poder alcançar esse nível de resultado? Você precisa de produtividade, você precisa de gestão de tempo. Você precisa também o quê? Vencer a procrastinação. E quando você define prazos, ao invés de definir 30 dias, você define 15 dias para poder fazer algo, para poder entregar algo, para poder entregar um projeto, para poder entregar um resultado, você pega e você alcança isso. E você alcança isso. E você alcança isso. Então é muito importante definir na metade do tempo. Agora eu vou trazer alguns exemplos práticos do dia a dia, porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas. Ah, nossa, como é que eu vou implementar esse princípio para eu poder atingir o 8-4? Então, agora é o seguinte, eu falei sobre projeto, falei sobre a questão do estudo também. Então é o seguinte, em relação às outras pessoas, normalmente, por exemplo, na escola, na faculdade, no colégio, na universidade, quando você tem um chefe, quando você tem um líder, ok, essas pessoas vão trazer para você a data para você poder entregar a atividade, o trabalho, o projeto, a tarefa que você vai realizar. Ok, essas pessoas definem prazos, mas e você? Quando você não tem um chefe, né, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, você é o seu próprio chefe. E você pode entregar aquela tarefa, às vezes, no prazo que você quiser, no momento em que você quiser. Digamos assim, né? No momento em que você quiser, digamos assim, porque se você tem meta, consequentemente, se você não realizar as tarefas, você não vai atingir a meta. Ou vai ter dificuldades para poder atingir essa meta no tempo mais rápido, né? Porque eu acredito que você queira alcançar uma meta em um tempo mais curto de tempo, né? De preferência gastando menos recursos financeiros, gastando menos energia e tal. Então agora é o seguinte. Então agora é o seguinte. Então agora é o seguinte. Como é que você faz isso? Para você.
né? Você é o seu próprio chefe, você define as suas tarefas, você define os seus projetos. Você vai fazer o seguinte: para todo projeto, tarefa que você for definir, você pega e o que você faz? Você define uma data para poder entregar essa tarefa, esse projeto, a data, e se você quiser definir o horário, é algo que eu sempre falo também dentro do planejamento, né? Tarefa, data e horário. Né? O horário que você vai realizar essa tarefa. Só que dentro do senso de urgência, o que a gente pode fazer? Então eu vou te trazer um passo a passo agora. Você vai pegar e você vai baixar um aplicativo chamado Google Keep. Se você já assistiu às aulas anteriores, você já tem esse aplicativo instalado, que é um bloco de notas. Você vai entrar no seu bloco de notas e você vai criar uma nova nota. Nessa nova nota, você vai dar o seguinte título: senso de urgência. Organizou, pronto. A nota está criada. Agora, você vai acessar o seu planejamento. Tá? Você pode acessar o seu planejamento geral ou você pode acessar o seu planejamento diário todos os dias. Então, toda noite, quando você for fazer o seu planejamento diário, depois disso, você pode colocar no senso de urgência. Mas eu recomendo que você siga o planejamento geral. Então, dentro do seu planejamento geral, tem todas as tarefas, os compromissos, os projetos, ali tem as tarefas, tem a data e tem um horário para você poder fazer aquele projeto. Mas aí, agora é o seguinte, você vai pegar e você vai anotar nesse seu senso de urgência as tarefas que você gostaria de fazer na forma do senso de urgência. Então, por exemplo, você pode anotar todas, tá? É claro que, como eu já te falei, por exemplo, evento não é possível, né? Compromissos assim presenciais, que tem um dia e um horário para poder acontecer, é algo que está fora do seu controle, né? É algo que está fora do seu contexto. Uma reunião também que está marcada, um compromisso que está marcado, então normalmente compromissos não tem como. Mas entrega de tarefas, entrega de projetos, algo que está de certo modo no seu controle, aí você pode fazer dessa maneira. Então, por exemplo, você tem uma tarefa para você poder fazer, uma tarefa para você poder entregar. Uma tarefa para você poder entregar. Uma tarefa para você poder entregar e você pega e você faz isso. E aí você vai anotar nesse seu bloco de notas do senso de urgência todas as tarefas. E você vai fazer o seguinte, você vai anotar a tarefa e na frente da tarefa você vai anotar a data que você pretende entregar essa tarefa. Só que essa data que você vai definir vai ser a data no senso de urgência. Como assim, Vitor? Vamos supor que uma das tarefas que você anotou na sua lista é entregar o seu TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Um dos seus trabalhos é você entregar o seu TCC, que é um projeto, né? E aí, você pretende entregar esse TCC, né? Você tem 6 meses para você poder fazer o seu TCC e você quer fazer o quê? Utilizando o princípio do senso de urgência, você quer fazer em 3 meses. Em 3 meses você quer criar esse projeto. E aí, o que você faz? Você vai definir uma data. Ao invés de você definir, vamos supor que você está no mês de julho. Ou seja, você tem até dezembro para poder entregar esse projeto, 6 meses. E você quer fazer em 3 meses, você vai fazer o quê? Julho, agosto e setembro. Você quer entregar no final de setembro. Ou, se você preferir, no início de outubro. Né? Você quer entregar no início de outubro esse projeto. E aí você pega e você define a data do início de outubro para você poder entregar esse projeto. Tá? Então, vamos supor que você tem uma tarefa para você entregar daqui a 2 semanas. Você, colocando em prática o senso de urgência, vou fazer essa tarefa na segunda-feira dessa semana já.
né? Então, assim, o senso de urgência você pode colocar ele na metade do tempo, tá? Você tem 30 dias, coloca em 15. Mas você pode colocar, ao invés de 15, você pode colocar em 10 dias. Você pode colocar em 7 dias. Gente, fica a seu critério o jeito que você quer colocar esse senso de urgência. Só que a questão é você diminuir o tempo. E eu sempre prefiro, tá? Recomendação que você faça isso na metade do tempo. Tá? Ao invés de 30 dias, não coloque 20 dias, tá? Coloque pelo menos 15. Ou menos de 15. Porque isso vai dar uma adrenalina maior. É claro que também, ó, não deixe de lado de fazer um bom trabalho. Tá? Também não é para entregar um trabalho medíocre. Senão você vai ter um retrabalho. Tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.